Um agradecimento especial ao inscrito Alucard por compartilhar essa história incrível com a gente. Muito obrigado. Olá, meu nome é Alessandro. Eu vivia em São Lourenço, Equador, minha terra natal. Vou contar como conheci Sandra, minha namorada na época, uma jovem de 18 anos que havia acabado de concluir o colégio e estava desempregada. Toda essa história aconteceu bem antes de eu deixar minha terra natal e ir morar com ela em outra cidade. Sandra trabalhava vendendo flores de papel nas ruas de São Lourenço. Ela morava com seus pais, João e Célia. A família parecia gostar muito dela, mas eram super protetores. Nunca a deixavam sozinha, nem para conversar com vizinhos e amigos. Embora Sandra detestasse essa super proteção, ela os respeitava e amava muito, sendo uma boa filha. No entanto, um dia, cansada de toda essa proteção e querendo conhecer coisas e lugares novos, ela acabou me conhecendo. Eu era bem mais velho que ela, com 30 anos na época. Apesar da grande diferença de idade, quando vi Sandra em um incêndio, onde arrisquei minha vida e a salvei de um galpão em chamas, senti que foi amor à primeira vista. Acontece que, por curiosidade, Sandra havia entrado nesse galpão para buscar papel, e misteriosamente um incêndio começou, deixando-a presa lá dentro. A comunidade acionou o corpo de bombeiros, e meus companheiros e eu fomos chamados para apagar as chamas. Entrei no local e percebi que havia alguém lá dentro. Era Sandra, que havia desmaiado e não conseguiu sair devido à fumaça tóxica. Eu a resgatei, e ao vê-la desmaiada em meus braços, percebi o quanto era bonita e senti algo forte em meu coração. No hospital, os médicos chamaram os pais de Sandra, que foram imediatamente ver a situação de sua filha. Depois de se recuperar do evento traumático, Sandra despertou e, muito surpresa, conheceu o homem que a havia salvo. O olhar trocado entre nós foi imediato e sentimos algo forte naquele momento. Foi ali que entreguei meu coração e minha alma à jovem vendedora de flores. Os pais de Sandra ficaram muito gratos a mim, mas, após ela receber alta, despediram-se e voltaram para casa. No entanto, fiquei com aquele olhar e a imagem de Sandra gravada em minha mente para sempre. Depois de chegar em casa, João e Célia ficaram ainda mais protetores com Sandra, demorando muito para lhe dar liberdade novamente. Porém, um dia, enquanto eu dirigia, vi Sandra vendendo flores na rua. Fiquei emocionado ao revê-la e pedi para conversar com ela. Sandra também ficou feliz ao me reencontrar e decidimos ter uma amizade secreta. Ela precisava fazer tudo escondido, pois seus pais a proibiam de namorar e acreditavam que Sandra só deveria se casar com um homem escolhido por eles. Sandra achava injusto que seus pais escolhessem algo tão importante por ela. Queria se casar por amor e não por imposição. Assim, nossos encontros secretos começaram. Depois de 1 ano de relacionamento escondido, estávamos muito firmes, embora eu nunca tivesse apresentado Sandra à minha família, o que a deixava desconfiada. Mesmo assim, ela preferiu esperar que eu fizesse isso por livre e espontânea vontade. Eu era um homem de 30 anos, com porte atlético e corpo musculoso, e cumpria meu papel como bombeiro de corpo e alma. Não revelava minha vida pessoal a Sandra por razões minhas, e logo todos saberiam a verdade sobre mim. Um dia, durante um encontro com Sandra, perguntei a ela: "Amor, eu só desejo saber por curiosidade. Quantos namorados você já teve na vida? Seja sincera comigo." Sandra, muito envergonhada, mas emocionada, respondeu: "Alessandro, você é o primeiro e o único homem da minha vida. Nunca tive ninguém antes. É uma longa história." Ela me contou que nunca havia namorado e que seus pais eram super protetores. Se ela se envolvesse com alguém sem o consentimento deles, ou se não gostassem de um rapaz, seus pais poderiam até matá-lo. Fiquei comovido com essa história e disse: "Minha nossa, o amor! Já vi que seus pais são barra pesada, mas fique tranquila, eu te amo de verdade e quero muito você." Sandra e eu continuamos ali, namorando. Contudo, em uma noite que passamos juntos em um hotel,
Não conseguimos conter nossos sentimentos e nos entregamos um ao outro de corpo e alma. Na manhã seguinte, acordei muito feliz e até levei café da manhã para Sandra, que ficou encantada com o gesto e com o quanto eu fazia para agradá-la. Porém, logo ela se deu conta de que havia passado a noite toda fora e que seus pais com certeza deveriam estar preocupados. Apressadamente ela se arrumou e, com minha ajuda, eu a levei rapidamente para casa. Quando chegou, seus pais estavam furiosos. João, com o semblante fechado, perguntou: "Onde você esteve, menina tola? Sabe muito bem que não é para ficar fora de casa." Célia também retrucou: "Filha, você sabe que não deveria ficar fora até tarde. Depois daquele incêndio no galpão, nós ficamos traumatizados com medo de te perder." Naquele momento, Sandra inventou uma história, dizendo que havia passado a noite na casa de uma amiga, e eles acreditaram. Pensaram que era apenas uma birra da jovem. No entanto, algum tempo depois, Sandra começou a sentir enjoos e, aflita, começou a pensar que poderia estar grávida. Decidiu fazer um teste de gravidez. Quando o resultado deu positivo, ela ficou completamente sem chão e tentou disfarçar, mas era inevitável que a barriga começasse a crescer. Um dia, João encontrou o teste de gravidez jogado no lixo. Muito furioso, foi direto falar com sua esposa e filha. Perguntou com raiva: "De quem é isso? Qual de vocês duas está grávida?" "É você, Célia. Se você me traiu e esse filho não for meu, eu vou te ensinar uma lição agora." Célia, assustada, respondeu ao marido: "Escute, João, isso não é meu. Como você pode desconfiar de mim?" Quando João estava prestes a expulsar a esposa de casa, desesperada, Sandra gritou: "Pai, não faça isso com a mamãe. Isso é meu. Minha mãe não tem nada a ver com isso." João e Célia ficaram chocados. João culpou a esposa por não ter criado a filha direito e começou a perguntar de quem era o filho. Sandra se recusava a dizer, pois sabia como seus pais reagiriam. Célia ainda tentou interceder pela filha, mas João estava implacável. Ele expulsou Sandra de casa, recolheu todas as suas coisas e documentos e a jogou na rua, na amargura. Célia chorava ao ver a filha sendo colocada para fora, mas João, tomado pela raiva, gritou: "Você acabou comigo? Eu não tenho mais filha. Nunca mais quero te ver. Você desonrou o nome da nossa família. Procure o pai desse bastardo, que agora deve se responsabilizar por você." Ele fechou a porta na cara de Sandra, que ficou completamente arrasada. Sem rumo, ela andava pelas ruas quando eu a encontrei dirigindo o carro. Vi que ela estava triste, chorando, carregando uma mala e uma bolsa. Perguntei preocupado: "Amor, o que aconteceu com você? Por que está com essa mala e essa bolsa?" Com lágrimas nos olhos, Sandra respondeu: "Escute, Alessandro. Isso é uma longa história e talvez você não vá gostar. Estou preparada para o próximo golpe. Ser abandonada por você quando descobrir o que vou te dizer." Nesse momento, eu, emocionado, disse a ela: "Escute, Sandra. Seja o que for, você é o amor da minha vida. Eu tenho o direito de saber." Então, Sandra me contou toda a verdade. Contou que estava grávida, que o filho era meu, que seu pai a havia expulsado de casa e que agora não tinha mais ninguém além de mim. Fiquei chocado com a revelação, mas disse para ela: "Amor, lamento que por minha culpa você tenha passado por tudo isso. Mas fique tranquila, eu não vou te abandonar, nem ao nosso filho. Você é o amor da minha vida. Vou te levar a um lugar e pagar do meu dinheiro o aluguel de uma pensão. Não vai faltar nada para você e nem para o nosso filho. Vocês dois agora são minha prioridade." Sandra, emocionada com minha atitude, viu que, ao contrário de seus pais, eu não virei as costas para ela e nem fui um canalha. Eu morreria por Sandra e pelo nosso filho, pois sabia que toda aquela situação era culpa minha, e eles não mereciam passar por isso. Sem perder tempo, levei-a até uma pensão onde paguei o aluguel adiantado. Não deixei faltar nada para Sandra. Ela estava feliz em ver como eu a acolhi,
e o quanto eu estava animado com a ideia de ser pai. Eu comprava água, comida e tudo o que fosse necessário para ela e o bebê. Eu não me arrependia de nada do que estava fazendo por Sandra e pelo nosso filho. Um mês depois, decidi ser sincero com Sandra e não queria mais esconder nada da minha vida. Chamei minha namorada para conversar e disse: Amor, eu preciso te confessar algo e te pergunto: você me ama acima de tudo? Já demonstrei o quanto te amo e quero você na minha vida. Mas agora vou te dizer algo que talvez você não goste. Não acho justo te enganar e quero ser verdadeiro e sincero contigo, pois sei o que é ser enganado, e você não merece isso. Vou te contar a verdade, sem esconder nada. Você tem todo o direito de saber de tudo. Sandra, emocionada, me respondeu: Alessandro, meu amor, assim como você demonstrou que me ama, eu também te amo. Seja o que for, eu vou te escutar. Então, com medo de ser rejeitado, tirei uma aliança do bolso da minha camisa e confessei: Sandra, eu sou um homem casado. Tenho uma esposa, mas não temos filhos. Por favor, não fique brava e me escute. Ao ouvir isso, Sandra começou a chorar e me perguntou, incrédula: Casado, Alessandro? Como você pôde fazer isso comigo? Por que só agora vem me confessar isso? Eu comecei a chorar também e implorei para que ela me escutasse antes de me julgar. Mesmo magoada, ela concordou. Contei a Sandra que não havia dito nada por medo de perdê-la. Expliquei que sou casado há 10 anos com uma mulher chamada Amparo. Nós nos conhecemos muito jovens e os pais dela eram conhecidos da minha família. Porém, 3 anos atrás, Amparo me traiu com um amante. Naquele dia, fiquei muito triste e decepcionado. Eu queria o divórcio, mas meus pais ameaçaram me deserdar se eu abandonasse minha esposa infiel. Eles acreditavam que deveríamos manter as aparências e que eu deveria lutar até o fim para salvar o casamento, com orações e intercessões. Continuei contando a verdade. Meus pais são muito religiosos e não aceitam a ideia de divórcio. Eles acham que Amparo vai mudar e que, com o tempo, nossa família vai se manter unida. Dizem que o casamento deve ser preservado a qualquer custo. Só que, quando eu estava entre a cruz e a espada, conheci você. Agora, estou disposto a fazer qualquer coisa para me livrar dessa vida de aparências e falsidade. Não quero mais viver dessa forma. Sandra ficou em silêncio, chocada com o que eu havia contado, e retrucou: Sinto muito por tudo o que você passou, mas também estou chocada em saber que, esse tempo todo, eu fui uma amante e não o amor da sua vida. Estou confusa e não sei o que fazer. Eu, angustiado, expliquei: Sandra, você não é minha amante. Você é a mulher que eu amo. Não quero que se sinta o pivô do fim do meu casamento. Como eu disse, deixei de amar Amparo desde a primeira vez que ela me traiu. Nem filhos temos. E, recentemente, descobri que ela ainda continua me traindo. Estou reunindo provas, capturando mensagens que ela troca com os amantes. Infelizmente, meus pais são narcisistas e vivem de fachada. Mas agora, estou disposto a fazer de tudo para sair dessa falsidade. Sandra, abalada, disse com tristeza: Infelizmente, não tivemos sorte. Nascemos em famílias estranhas. Famílias não se escolhem, e tivemos que aceitar essas, sem opção. Tudo isso, apenas para manter aparências. Isso não leva a lugar nenhum, só a ruína. Eu completei: Isso mesmo, amor. E falta pouco para o nosso filho nascer. Para sua segurança, você vai ficar nessa pensão, para evitar que a louca da Amparo tente alguma coisa contra você, ou até mesmo meus pais. Agora, com esse bebê no seu ventre, que é o meu filho, eu vou me separar da Amparo. Pouco me importa o que meus pais ou minha infiel esposa pensem. Quero ser transparente, não viver de fachada. Quero ser feliz de verdade. A conversa acalmou nossos ânimos, e Sandra, vendo minha sinceridade, me deu mais um voto de confiança. Eu sabia que a verdade era dolorosa, mas não havia mais como mentir. Sandra trouxe um novo sentido à minha vida, e eu estava decidido a protegê-la, bem como ao nosso filho.
Para garantir sua segurança, pedi para que ela não recebesse visitas na pensão, e ela concordou, compreendendo que eu estava fazendo isso pelo bem dela. Mesmo assim, sabia que essa situação não passaria despercebida por muito tempo. Eu tinha um medo constante de que Amparo, sendo desequilibrada como era, tentasse fazer algo contra Sandra. Um dia, Amparo me confrontou e perguntou diretamente: "Onde você estava até essas horas da noite, Alessandro? Por que está chegando tão tarde em casa?" Com toda a coragem respondi: "Escute, Amparo. Estava na corporação ajudando as pessoas. Você sabe que sou bombeiro. E, sinceramente, você nem deveria se preocupar com o que faço, desde que me colocou um par de chifres na cabeça 3 anos atrás. Não tenho confiança em você, e muito menos te devo satisfações. Nosso casamento é só fachada. Estou com você por causa dos meus pais, que te consideram a nora dourada. Você deveria ter se casado com meu irmão, Eduardo, o filho dourado deles, e não comigo." Amparo, ofendida, retrucou: "Você ainda não superou isso, meu amor? Seus pais são amigos dos meus pais, e todos acham que temos um bom casamento. Eu escolhi você, e não o Eduardo. Nós discutimos por um bom tempo. Eu não sentia nada por Amparo, nem raiva, nem ódio. Odiar seria dar a ela um consolo, seria demonstrar que ainda tinha sentimentos. Mas não, eu simplesmente era indiferente. Nossa convivência era puramente por pressão familiar, e não por amor. Eu já havia deixado de sentir qualquer carinho por ela desde a primeira traição. Eu convivia com Amparo apenas por aparência e para agradar meus pais. Em público, éramos um casal. Em casa, éramos 2 estranhos. Era tudo fingimento, uma fachada para a sociedade. Acontece que meus pais sempre favoreciam meu irmão mais velho, Eduardo, que era um renomado cirurgião. Eles o viam como o filho dourado da família e sempre exaltavam suas conquistas. Eu, por outro lado, havia escolhido ser bombeiro, o que para eles foi uma decepção. Não viam mérito em minha profissão, que envolvia salvar vidas e ajudar pessoas em perigo. Sempre houve uma rivalidade entre mim e Eduardo, alimentada pelos nossos pais. Isso me fazia sentir excluído, como se eu fosse a ovelha negra da família. Foi por isso que mantive minha relação com Sandra em segredo. Eu temia que meus pais prejudicassem a vida dela ou fizessem algo contra nosso bebê. Não me perdoaria se isso acontecesse. Eduardo, por sua vez, constantemente me provocava, mostrando-se o favorito e sempre me fazendo sentir inferior. Chegou um ponto em que eu não suportava mais aquela situação. Decidi que sairia daquela casa e daquele ninho de abutres, como eu definia. Em segredo, minha relação com Sandra estava cada vez melhor. Eu acariciava sua barriga, feliz com a vinda do nosso bebê, e conversávamos sobre o futuro. Durante uma comemoração, eu disse para Sandra: "Escute, amor. Assim que o bebê nascer, vou pedir o divórcio de Amparo. Mesmo que eu tenha que enfrentar os conceitos distorcidos da minha família de fachada, não me importo. Quando conseguir o divórcio, vou me casar com você. Quero pedir transferência da corporação para outra cidade, porque sei que meus pais vão ficar furiosos e cortar relações comigo por me separar de Amparo." "Você aceitaria ir comigo para outra cidade?" Sandra, emocionada, respondeu: "Amor, estou muito emocionada com seu convite. Mas, e se meus pais vierem atrás de mim? Penso muito neles, sinto falta. Eu queria que eles estivessem presentes." Eu tentei confortá-la. "Amor, seus pais te expulsaram de casa, principalmente seu pai. Já se esqueceu das coisas terríveis que ele disse? Claro, não sou ninguém para dar lição de moral, uma vez que fui infiel. Minha esposa também foi infiel comigo. Mas saiba que essa foi minha primeira e única vez sendo infiel, e que Deus me castigue se eu te trair algum dia. Quero romper esse ciclo de mentiras. Não quero uma vida de fachada. Vamos para outra cidade e começar do zero. Não me importo com o que meus pais dirão. Não se sinta culpada por pensar que foi o pivô do fim do meu casamento. Vou me separar de Amparo, e isso acontecerá em breve. Esqueça o passado e vamos seguir em frente.
Se um dia seus pais vierem atrás de você, nós os receberemos. Se não vierem, paciência. Sandra me ouviu e, com amor, respondeu: Você está certo, amor. Vou seguir em frente. Quero te mostrar algo que vi. Não sei se vai gostar, mas eu estava saindo para comprar comida e me deparei com uma cena. Não é segredo quem é sua mulher, já que você me mostrou uma foto dela e sei como ela é. Veja isso. Sandra me mostrou fotos de Amparo com outro homem, aos beijos e abraços em uma praça. Embora Sandra tivesse boa intenção ao me mostrar as fotos, eu apenas disse: Amor, eu nem fico mais impressionado com o que Amparo faz da vida. Quando nosso filho nascer e você se recuperar, estarei livre dela. Estou juntando um bom dinheiro com meu salário de bombeiro. Assim, poderemos sair daqui e começar uma nova vida, junto com o nosso bebê. Essas fotos vão ser um bom acréscimo às provas de infidelidade dela. Em breve, estarei livre desse casamento de aparências. Conversamos por horas sobre nossas vidas e os planos para criar nosso bebê. A vida com Sandra seguia normalmente, mas eu percebia que Amparo, meus pais e meu irmão estavam cada vez mais desconfiados sobre minhas chegadas tardias em casa. Para proteger Sandra e nosso filho, passei a conversar com ela apenas por mensagens. Mas no dia em que Sandra entrou em trabalho de parto, eu não me ausentei. Fiquei ao lado dela durante todo o processo. Com muita dificuldade, Sandra deu à luz a um menino. Decidimos chamar nosso filho de Alessandro Júnior, em minha homenagem. Fiquei extremamente feliz com o nascimento do nosso filho. O médico trouxe o resultado do exame de DNA, confirmando 100% de paternidade. Sandra, muito intrigada com o exame, perguntou: Amor, por que um exame de DNA? Não era necessário. Que coisa estranha. Eu respondi com sinceridade: Isso não é para desconfiar de você, amor. É para me resguardar contra meus pais, meu irmão e Amparo. Caso tentem me ludibriar ou dizer que o filho não é meu, preciso estar preparado. Infelizmente, minha família é baixa e mentirosa, e eu não quero ser feito de idiota. Esse exame serve para que eles não possam inventar histórias, dizendo que você me traiu ou que o filho é de outro homem. Fiz isso pensando no nosso bebê e em você, para proteger nossa família. Não veja isso como desconfiança, mas como uma arma contra a maldade da minha família. Meus pais podem tentar tornar nossa vida um verdadeiro inferno, e quero estar preparado para isso. A partir de agora, você e Alessandro Júnior são minha prioridade. Quero proteger vocês acima de tudo. Eu confio em você, Sandra. Não confio na minha família. Sandra compreendeu minhas razões e aceitou a situação, entendendo que era melhor prevenir do que remediar. Após o nascimento de nosso filho, curtimos cada momento ao lado dele, felizes por nossa pequena família. Quando Sandra se recuperou do resguardo, finalmente voltei para casa. Amparo, intrigada, perguntou: Onde você esteve até tarde da noite de novo, Alessandro? Estou desconfiada dessas suas chegadas tardias. Sem rodeios, joguei alguns papéis na mesa e disse: Assine isso agora, Amparo, e vamos acabar logo com isso. Eu quero o divórcio. Amparo, espantada, exclamou: O que você está dizendo, Alessandro? Você enlouqueceu? Vai jogar fora 10 anos de casamento assim à toa? Somos um casal e devemos ficar juntos até o fim, até que a morte nos separe. O que seus pais vão pensar disso? Com sarcasmo, retruquei: Querida Amparo, você quer dizer 7 anos de casamento felizes e 3 anos vivendo de fachada, por causa de um capricho religioso dos meus pais. Sei que você nunca mudou e continua me traindo. Fingi ser idiota durante todo esse tempo, mas agora posso me libertar. Assine logo os papéis do divórcio e me deixe em paz. Amparo, ainda espantada, me respondeu: De jeito nenhum. Seus pais não vão deixar você acabar com o nosso casamento assim. Está muito enganado se pensa que vou dar o divórcio a você. Por acaso está tendo uma aventura? Com um sorriso sarcástico, eu retruquei: Escute, Amparo. Você é a última pessoa que pode acusar alguém de traição.
Se você pode se aventurar com vários amantes, por que eu também não posso ter uma aventura? Direitos iguais, minha querida. Apenas pessoas tolas e sem amor próprio lutam por algo que já morreu. Nosso casamento morreu quando você me traiu. E minha família achou que tudo se resolveria com um simples perdão, como se fosse só uma falha. Pura tolice. Não vou lutar por algo que já está morto. Deixei de te amar quando você me traiu e só continuei com você por pressão dos meus pais. Agora, finalmente posso me libertar dessa prisão sem muros. Aprenda uma coisa: o divórcio não é uma tragédia. Tragédia é um casamento mal construído, como o nosso. Eu não estou desistindo de uma família, porque nós nem temos filhos. Você nunca quis ficar grávida, com medo de perder sua figura, com medo de engordar ou de ter estrias. E quer saber? Eu acho maravilhoso quando uma mulher tem estrias, porque ela deu a vida a um ser vivo. E, portanto, não há nada que uns cremes ou exercícios em uma academia não possam resolver. Acabou, Amparo. Não superei a traição e não vou mais seguir com essa mentira de família perfeita. Vou quebrar essa tradição agora. Nós continuamos discutindo durante aquela noite. Meus pais ficaram indignados quando souberam que eu, o filho caçula, queria me divorciar de sua nora dourada. Mas eu estava decidido, firme e forte na minha escolha. Cansei de viver uma mentira só para agradar minha família. Diferente de Amparo, eu reconhecia que era um ser humano falho, porque sim, eu a traí. Mas Amparo nunca admitiu seus próprios erros e acreditava que todo mundo poderia ser de todo mundo. Eu já estava farto daquela vida de fachada e decidi levar o processo de divórcio adiante. Até o dia da audiência, Amparo se recusava a aceitar o divórcio. No entanto, tudo desmoronou para ela quando apresentei várias provas de suas traições, mostrando que ela continuou me traindo com outros homens mesmo depois da primeira infidelidade. Meus pais ficaram escandalizados ao verem tudo aquilo, achando que eu estava sendo cruel em expor os problemas da família. Mas eu não me importava mais com o que eles pensavam. Meu pai, furioso, me disse que se eu me separasse de Amparo, ele mudaria o testamento e eu perderia minha herança. Tudo iria para o meu irmão, Eduardo. Respondi a ele sem hesitar. Tudo bem, vai em frente. Não ligo para isso. São apenas coisas materiais e posso conquistar tudo de novo. Cansei dessa fachada na minha vida. Eu estava irredutível e não iria voltar atrás. Após o processo no tribunal, consegui a minha vitória e o divórcio foi finalmente decretado. Amparo e eu estávamos oficialmente separados. Meus pais ficaram profundamente ofendidos com o meu divórcio, pois perderam a nora que tanto valorizavam. Como prometido, eles me expulsaram de casa, jogando todas as minhas coisas na rua. Fiquei impressionado com a capacidade da minha família de ser tão narcisista, ao ponto de preferir manter uma relação com a minha ex-esposa infiel do que com o próprio filho. Mas não me importei. Peguei minhas coisas e fui diretamente para a pensão onde Sandra e nosso filho, Alessandro Júnior, estavam. Com um olhar de tristeza, mas feliz por dentro, eu disse a Sandra: Amor, finalmente me divorciei de Amparo. Minha família está furiosa, mas pelo menos agora tenho você e o nosso filho. E isso é mais que suficiente para mim. Só de ter vocês dois já me sinto completo. Não me falta mais nada. Contei a Sandra toda a situação. Como foi o processo de divórcio, o fim do relacionamento com Amparo e como minha família havia virado as costas para mim. Sandra ficou espantada e ao mesmo tempo admirada com o que eu havia enfrentado. Triste por tudo que eu havia passado, ela me confortou dizendo: amor, sinto muito. Eu pensava que se seus pais vissem nosso filho, eles se encarinhassem com ele e mudassem de ideia. Acho que isso ainda pode ter uma volta. Eu respondi com firmeza: Amor, você já passou pela experiência de ser maltratada pela família. Pessoas narcisistas não mudam. Elas são como madeira torta, nunca se endireitam. É perda de tempo. O que importa é que eu tenho você e nosso filho. Isso é o mais importante para mim. Vamos criar nosso filho para que ele seja uma pessoa de bem,
com valores e princípios, e não deixar que ele passe pelas mesmas situações que passamos. Pense nisso, meu amor. Sandra compreendeu o que eu havia dito e prometeu ficar ao meu lado sempre. Cumprindo o que havia prometido, negociei minha transferência para outra cidade, temendo represálias da minha família e da louca da Amparo. O comandante da corporação aceitou meu pedido, e eu, Sandra e Alessandro Júnior nos mudamos para começar uma nova vida. Sandra não precisava mais ficar escondida. Com o dinheiro que eu havia juntado, decidi ajudá-la a investir em algo que a fizesse se sentir realizada. Ela decidiu abrir uma loja de artesanatos, fazendo flores de papel, como as que vendia nas ruas de São Lourenço. Sandra estava muito feliz com seu trabalho, e eu ficava ainda mais feliz ao ver como ela estava realizada. Com o tempo, decidi pedir Sandra em casamento. Muito emocionada, ela aceitou o pedido. Em um mês de preparativos, nos casamos. Vivíamos em paz e criávamos nosso filho com todo o amor e carinho, sem deixar faltar nada ao nosso pequeno Alessandro Júnior. Nunca mais ouvimos falar de nossas famílias. Nem Sandra teve notícias de seus pais, nem eu soube mais nada dos meus. No entanto, um dia, vimos no jornal que Amparo havia tentado desviar dinheiro da empresa dos meus pais para uma conta pessoal e, como resultado, foi presa. O karma finalmente havia alcançado a minha ex-esposa e minha família. Sandra estava aprendendo a ser uma mãe de família, sempre contando com meu apoio incondicional. Nós dois estávamos muito felizes. Quando Alessandro Júnior completou 5 anos, Sandra me deu uma ótima notícia. Ela estava grávida novamente. Isso me deixou extremamente feliz, pois a família iria crescer. Quando completou a gestação, Sandra deu à luz uma menina que batizamos de Laura. Nós estávamos completamente realizados, criando nossos filhos com amor e carinho, deixando para trás as feridas do passado e os danos que nossas famílias nos causaram. Decidimos manter nossos filhos longe do contato com os avós maternos e paternos, para o bem deles e para que não tivessem que lidar com as complicações que nós enfrentamos. Fomos felizes, muito felizes. Moral da história: nunca se deve submeter a um relacionamento de fachada apenas para agradar a família ou qualquer outra pessoa. Não vale a pena lutar por uma relação que já perdeu a chama do amor. Quando algo quebra os princípios de uma relação, essa relação se torna como uma vela apagada, e o vento da infidelidade apaga a chama que resta.